é que eu não estou vendo surgir esse referencial e mais, o que é que eu estou vendo? Os movimentos sociais se transformando cada vez mais em movimentos identitários. Eu vejo esse universalismo claramente surgindo. Eu não vejo ele ganhando tanta força e eu acho que discursos como esse da Marilena atrapalham esse universalismo. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês por quê. Só contextualizando a coisa, a Marilena Chaui deu uma entrevista para o Leandro Demore. Muitas coisas interessantes são discutidas nessa entrevista. Eu, inclusive, não tô aqui para demonizar a Marilena Chaui nem nada, mas eu tenho discordâncias. Eu tenho duas discordâncias centrais, inclusive, e eu vou fazer dois vídeos, um sobre cada discordância central, pra gente seguir o debate, pra gente seguir, né, enfim, é sobre isso, é sobre a gente estar discutindo e a gente pode debater, discordar sem demonizar ninguém. E eu quero discutir essa questão do universalismo que a Marilena Chaui não vê acontecendo e sobre a questão das pautas identitárias que ela diagnostica como problema. Inclusive, o que é esse tal de identitarismo que a gente já vem discutindo e que vem sendo muito mal utilizado. Muito mal utilizado. Então, o Leandro, comentando uma série de coisas, né, fazendo as perguntas, etc., ele vai dizer que a esquerda tinha a luta de classes como o norte, a direita assume essa questão do empreendedorismo, a própria questão do empresário de si mesmo, que, diga-se de passagem, é um diagnóstico Foucaultiano da obra O Nascimento da Biopolítica. Então, a direita teria esse elo, né, essa sacola, que seria o empreendedorismo, segundo o Leandro. A Marilena Chaui mais pra frente vai dizer que é a religião, vai dizer que é o pastor, né? Então a gente fica disputando para entender qual que é a cola da direita, com muita dificuldade de entender por que a direita tá ganhando tanto, então precisamos falar sobre isso e basicamente esse é o momento em que a esquerda vive hoje. Eu quero dar os meus centavos nessa discussão, inclusive em mais de um vídeo, já venho fazendo isso, e enfim, algumas pessoas começam a entender o que está acontecendo e eu estou muito feliz com essa noção, né, que as pessoas estão começando a adquirir sobre o real identitarismo, sobre o que é identitarismo, sobre o que é identidade, o que é o conflito de identidades na pós-modernidade, e a gente precisa esclarecer isso cada vez mais. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. O caminho que a Marilena Chaui enxerga e que eu vejo como muito correto são os movimentos sociais. Populações inteiras em torno de objetivos comuns e direitos. Está muito certo isso, está muito certo. Não é essa a minha discordância. A discordância é quando ela fala, mas tem um problema. Tem um problema. Só se faz luta revolucionária se você tem certos universais como referência. Algo que é comum a um imenso grupo de pessoas. Algo que conectaria esses grupos. E ela diz, eu não tô vendo mais esse referencial. Eu tô vendo os movimentos sociais se tornando cada vez mais identitários. Ela não define identitarismo. Ela critica, né, que cada uma das formas de sexualidade, cada uma das formas de maternidade, cada uma das formas de paternidade, e é isso, Então, esse seria o problema da esquerda e eu me coloco ferrenhamente contra esse tipo de discurso. Inclusive é por isso, né, que me desentendo aí com muita gente, porque existe toda uma esquerda velha guarda, que se recusa a se renovar e que vê nessas lutas por identidade algo problemático. E eu vejo o contrário, eu vejo que é aí que a gente vai achar esse universalismo. Porque o discurso, né, é que a coisa vai se fragmentando, a gente não consegue se unir por causa desse identitarismo, porque tem pessoas discutindo sexualidade, porque tem pessoas discutindo raça, porque tem pessoas discutindo linguagem neutra ou qualquer outra coisa. Maternidade, paternidade, qualquer coisa. Eu acho que esse discurso se perde. É nesse discurso que a esquerda vai se perder. É negar a materialidade do conflito de identidades na pós-modernidade. Essa questão, as questões raciais, as questões de gênero, as diversas formas de sexualidade, elas têm base material. Gente, você não consegue ler Foucault sem entender que existe base material em tudo que está acontecendo. Inclusive, luta antimanicomial e
todo o resto, né? Que não se cita muito, né? Essa questão da luta antimanicomial não tá tão popular na esquerda, mas isso também tem base material. Inclusive, a própria Marilena Chaui, ela não toca na questão das raças porque ela sabe que é sensível, mas ela também está dizendo ali os inúmeros grupos que vão surgir para debater questões raciais atrapalha a luta de classes. E eu tô aqui para dizer que, na verdade, a solução é que a gente não veja mais dessa forma. A gente precisa inserir luta de classes, a compreensão da luta de classes, a consciência de classes em todas as lutas identitárias, caso elas não tenham. Então, é inserir luta de classes em tudo e manter firme da questão da identidade. E manter-se firme porque ela tem base material e não vai ser jogando nada para baixo do tapete que a gente vai conseguir criar uma esquerda que vai ter essa universalidade. A universalidade da esquerda tem que ser, só vai ter alguma chance de dar certo se ela se colocar radicalmente a favor da igualdade. Inclusive, a própria liberdade é fruto dessa igualdade. Então, se existe racismo, a gente vai ter que discutir racismo o tempo todo, a gente vai ter que ter letramento racial. Não adianta falar, ai, porque a classe trabalhadora é conservadora, então vamos ficar quietinho. Que, inclusive, o Ciro Gomes também está incluído nesse discurso, tá? A gente precisa ter letramento racial. É simples assim. Ah, mas não sei o quê, mas atrapalha. Não atrapalha em nada. Atrapalha a resistência. É você que está resistindo a ter letramento racial, letramento de gênero, sexual e blá blá blá. É você que está atrapalhando. É você que está impedindo a esquerda de surgir, inclusive, de se reunir. É a gente entender que todo mundo que está sendo oprimido pelo sistema está junto. É unificar todo mundo, mas não é jogando para baixo do tapete, não é negando diferença racial, não é negando que o fato de eu ser homem me coloca numa posição, o fato de você ser mulher, de você ser negro, de você ser trans ou qualquer outra coisa, te coloca em posições diferentes. A gente precisa entender como funcionam essas posições, a gente precisa entender como funcionam essas relações de poder e a gente precisa inserir isso tudo na luta de classes, inserir isso tudo nos movimentos sociais. Eles precisam estar unidos, não separados. Essa fragmentação também é fruto da resistência, também é fruto da resistência da esquerda em se radicalizar de verdade, se radicalizar de verdade. Porque se radicalização é ir na raiz, a gente tem que ir em todas as raízes, tá? A gente tem que ir em todas as raízes, tem que ir no rizoma, né? A gente tem que ir no rizoma. A mulher que trabalha na escala de 6x1, às vezes ela tem uma dupla jornada de trabalho. Ou às vezes ela apanha do marido em casa. E talvez ela não queira esperar a revolução, né? A revolução, talvez ela não queira esperar a revolução para parar de apanhar do marido em casa. Ou talvez ela saiu num relacionamento tóxico e ela quer saber mais sobre relacionamento tóxico. E tem pessoas produzindo conhecimento sobre relacionamento tóxico. E essas pessoas não necessariamente não têm consciência de classe. Que é um preconceito bem marxista, tá? Eu acho que tem muito marxista que acha que eles têm consciência de classe e os outros não. E os Foucaultianos não têm consciência de classe. Quando o que eu vejo é que a maior parte dos Foucaultianos que eu conheço tem consciência de classe. Eles só não têm paciência para certo tipo de identitarismo marxista. Porque existe identitarismo marxista também. Pessoa trans que está se prostituindo por necessidade, ou o negro que apanha da polícia, ele também tem interesse em ter letramento sobre isso. Ele também tem interesse que a população tenha letramento sobre isso, que as pessoas entendam o que está acontecendo. E esse letramento tem que incluir a luta de classes, mas a gente precisa entender. Gente, eu sou de Santa Catarina, eu sou homem, eu sou branco. Eu já reproduzi uma série de coisas que eu considero errado e sigo reproduzindo porque o meu letramento não é absoluto, o seu letramento não é absoluto. A gente precisa, inclusive, de uma consciência coletiva. Precisa espalhar isso em toda a sociedade, porque não existe nos dias de hoje letramento absoluto sobre nenhum tema. A gente não alcança o absoluto. A gente precisa desse letramento. A gente não vai ter como criar movimentos sociais com todas essas diferenças, todas as tensões materialmente produzidas por essas diferenças, sem que a gente encare isso de frente, sem que a gente fale, ok, agora a luta é de todo mundo. A luta é de todos, a luta é de todos. A gente está construindo uma esquerda que não está entendendo por que está perdendo, e está perdendo feio, e está achando que está perdendo feio por causa de linguagem neutra, por causa de woke, né, cultura woke, por causa de letramento racial, por causa de letramento LGBTQIAPN+, por causa de letramento sobre capacitismo, sobre aporofobia.
Não é por isso que a gente está perdendo. Não é por isso que a gente está perdendo. A gente está perdendo porque a gente não tem cola. A gente não tem essa cola e a gente está achando que a cola é a luta de classes do século XX. Inclusive, diga-se de passagem, para o contexto histórico em que viveram, tinham muito mais letramento sobre esses temas do que nós, eram muito mais radicais sobre esse tema do que nós hoje, porque, né, estamos virando conservador, estamos dando a volta, a gente está se transformando em conservador. Estamos criando uma esquerda conservadora sem consciência de classe, porque acha que consciência de classe é separada da consciência de gênero e da consciência racial, sendo que a divisão de classe só é possível porque existe racismo. Só é possível, o racismo é uma ferramenta da luta de classes, uma ferramenta sem a qual a luta de classes não existe. E racismo, misoginia, né, inclusive essa separação, então, né, um grupo que é superior ao outro, o homem que é superior à mulher, então ele coloca a mulher para trabalhar no lar. Isso também é classe. A mulher que é vista como inferior, que é vista como feita para trabalhar no lar e vai ter um trabalho não remunerado de cuidar das crianças, de cuidar da casa, está totalmente subjugada ao homem, também é uma questão de trabalho, tá? Também é uma questão de luta de classes e todas essas relações de violência que vão ser geradas a partir disso, inclusive com a monogamia enquanto sistema de opressão, enquanto sistema que vê a mulher como propriedade, tudo isso precisa ser discutido. A mesma coisa racial. Uma raça que se vê como superior a outra, que convence a si mesma da sua superioridade a ponto de escravizar a outra e que muitas vezes convence até a outra de sua inferioridade. Então, pessoas que estão se inferiorizando por conta de um sistema que as inferioriza, isso precisa ser discutido. O ponto central desse vídeo é o seguinte: a luta de classes não é incompatível com nada disso. Não vem dizer, não vem colocar o teu preconceito, as tuas coisas atrás da luta de classes, tá? Não dá, não dá, não dá. Não tem como, tá? A gente precisa agregar, a gente precisa de cola. A gente precisa de cola e não é voltando. Você sabe que tem um nome, né, para quem quer voltar para o passado, né? Para um passado idealizado. Tem um nome bem legal, o próprio Marx usa. Fica de dica para vocês colocarem nos comentários aqui qual que é o nome que Marx usa para quem quer voltar para um passado mítico. A solução é ir para frente. A solução é ir para a frente. É mergulhar ainda mais nessa questão de classe, nessa questão de gênero, nessa questão racial, nisso que a direita chama de woke. Porque quem vem com o termo woke de maneira pejorativa é direita, tá? É direita. Já tem um vídeo sobre isso. É muito engraçado ver gente identitária achando que não é identitária. Essas são as mais identitárias de todas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.